A frágil economia brasileira, que vinha se recuperando com o esforço da equipe econômica do governo Bolsonaro, sofreu um duríssimo golpe com a pandemia do novo coronavírus. Fica claro que para sair dessa crise, será necessário muita coragem e ousadia do governo para assumir riscos, quebrar paradigmas e convocar as forças vivas da nação para vencer a guerra contra o desemprego e a estagnação econômica do país. As previsões mais pessimistas dizem que o desemprego, até o final deste ano, poderá alcançar a casa dos 30 milhões de trabalhadores formais. Entretanto, a história da humanidade tem mostrado que após grandes catástrofes econômicas, os governos são capazes de unir a nação e induzir grande recuperação econômica, operando planos ousados e ambiciosos. Para o Instituto Democracia e Liberdade, IDL, essa crise, que traz tanto sofrimento e angústia, também traz uma oportunidade única para o Brasil conhecer melhor suas falhas e resolver grande parte dos problemas que têm impedido o seu crescimento. Pouco atingido pela pandemia, o agronegócio tem tudo para ser o dínamo da retomada do crescimento do país. Este setor formou no Brasil, nos últimos 50 anos, uma máquina produtiva altamente eficiente, tendo as cooperativas à frente do processo. Os ambientalistas, críticos solitários do agronegócio, não têm argumentos para rebater os números da agricultura brasileira. Nosso enorme território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados representa 1,6% da área total do planeta. Apenas 7,6% desse território é utilizado pelo agronegócio. Ou seja, usando apenas 0,1216% da área da terra, o Brasil é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo. Em primeiro lugar está a China e em segundo, os Estados Unidos. Ambos cultivam área muito maior em seus territórios e já estão no limite para crescer. Entretanto, essa máquina produtiva brasileira tem problemas. O agronegócio está muito sólido dentro das propriedades, mas sofre com o alto custo de escoamento das safras. Rodovias ruins, portos ineficientes e a falta de ferrovias elevam o custo dos fretes e levam boa parte dos ganhos de produtividade conseguidos no campo. Paradoxalmente, aqui está a grande oportunidade brasileira e que fundamenta esse plano de desenvolvimento. Nossa maior fragilidade pode ser o grande trunfo para um crescimento veloz e sustentável do Brasil. Rodovias, ferrovias e portos operando eficientemente vão estimular o campo com reflexos inimagináveis na agricultura. Fretes mais baratos significam lucros maiores para toda a cadeia produtiva, permitindo que agricultores e pecuaristas sejam muito mais competitivos. Isto vai representar dezenas de dólares de lucro adicional por tonelada produzida no campo. A adequação da infraestrutura promoverá o aumento da área plantada com a inclusão de áreas hoje disponíveis, mas sem condições de escoamento das safras. Assim, não é difícil imaginar que o Brasil pode ampliar de 7,6% para 10,6% a área com lavouras sem nenhum prejuízo ambiental. Essa elevação de 3%, que corresponde ao aumento de 40% da área ocupada com lavouras, levará o Brasil ao topo do ranking da produção de alimentos, elevando significativamente o Produto Interno Bruto Nacional. Não haverá dificuldades de mercado, pois é crescente a demanda por alimentos. No ano passado, a China, maior produtor de alimentos do mundo, ampliou em 35% suas importações de soja e importou 7,6 milhões de toneladas de arroz
produto em que secularmente era autossuficiente. Na indústria, Estados Unidos e União Europeia já se movimentam para que suas empresas, hoje com plantas industriais na China, retornem ou migrem para outros países, uma vez que querem reduzir a dependência de produtos industrializados da China. É outra oportunidade para o Brasil que poderá vir a ser a economia mais atraente do mundo. Faltam apenas boa infraestrutura e segurança jurídica. A intensificação dos investimentos com infraestrutura fará renascer a indústria da construção pesada, que traz consigo o aumento da demanda por bens de capital e de bens duráveis, como tratores, máquinas agrícolas e automóveis, que, por sua vez, vão irrigar a construção civil e a indústria de eletrodomésticos. Isto induz a geração de milhares de empregos, aumentando a renda média dos brasileiros, que poderão consumir mais bens e serviços das indústrias que chegarão na esteira desse período de firme crescimento e que vão gerar outros milhões de empregos. Este círculo virtuoso se fecha com a pérola de todas as economias modernas, o setor terciário. Neste ambiente de otimismo, o comércio decola e vai oferecer produtos e serviços para todos os públicos. Maior gerador de empregos em todo o mundo, o setor terciário faz crescer as cidades e dá dignidade à população. Bons empregos produzem consumidores que demandam alimentos e artigos industrializados, criando um ambiente formidável, que logo reclama por maior oferta de médicos, laboratórios, psicólogos, veterinários, dentistas, fisioterapeutas, pedagogos, escolas e toda a gama de atividades como shoppings, restaurantes, hotéis e serviços de telecomunicações. As cidades terão seus orçamentos multiplicados, com sobras importantes para melhorar significativamente a infraestrutura, construindo grandes vias, pontes, túneis, metrôs e viadutos. Também serão mais eficientes em serviços de saúde, educação e segurança pública. A vida dos brasileiros será mais feliz, mais intensa e mais vibrante, requerendo novos teatros, cinemas, restaurantes e estádios que serão acessíveis à maior parte da população. O plano de recuperação da economia brasileira proposto pelo IDL é urgente e inadiável e está ancorado no agronegócio, o setor melhor estruturado da economia brasileira. Ironicamente, os outros setores serão os primeiros beneficiários deste plano. Os investimentos e o contingente de trabalhadores, técnicos e engenheiros que serão contratados para essas obras vão dar dinamismo aos demais setores, mudando para sempre a economia brasileira. O agronegócio será o último setor a responder, pois depende da infraestrutura funcionando. É fundamental que haja segurança jurídica para os investidores. Isto terá de ser buscado por meio de amplo entendimento entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, responsáveis por criar legislação simples, descomplicada e permanente. E agindo com responsabilidade em relação ao futuro do Brasil, é imperioso também que essas ações não devem tornar o governo maior do que já é. Ao contrário, o Estado terá que ser reduzido para que possa ser indutor do desenvolvimento quando finalmente terá condições de baixar a absurda carga tributária brasileira. A redução do Estado exigirá um programa de médio e longo prazo. Os empregos atuais do funcionalismo público, que reage vigorosamente contra qualquer tentativa de mudança, devem ser mantidos.
O governo, inicialmente, vai deixar de contratar por um longo tempo, utilizando o aparelho estatal atual, remanejando a força de trabalho, ao tempo em que promove a privatização de estatais que não são importantes para as atividades primordiais do governo. O prazo de 10 ou 20 anos não é longo para uma nação, desde que seja devidamente planejado e cumprido à risca. A sugestão do IDL é que o governo do Brasil disponibilize aos empreendedores linhas de crédito com prazos de até 30 anos, por exemplo, com recursos internacionais de longo prazo através do BNDES e de bancos regionais de desenvolvimento a juros de pouco mais de 2% ao ano, como é hoje o mercado nos Estados Unidos. Os bancos de fomento, nesses casos, cobrariam, além dos juros, uma taxa de contingência de 3%, incluindo e assumindo o risco cambial em troca da variação do IGPM para os empréstimos. Para dar capilaridade, o BNDES poderá repassar esses recursos para os bancos comerciais celebrarem tais empréstimos. Em troca, eles receberão um percentual da taxa de 3% mencionada, além da liberação de parte dos depósitos compulsórios. Esse percentual de 3% acumulado em um fundo ao longo de 10 anos será mais do que suficiente para cobrir os riscos cambiais. Quanto às garantias cobradas, é preciso também inovar, exigindo 50% ou menos de bens dos empreendedores como garantia, além da alienação dos próprios empreendimentos aprovados. Adicionalmente, para estimular o aumento da renda dos trabalhadores com carteira assinada, o governo poderá editar medida provisória beneficiando as empresas, cujos projetos estão enquadrados nesse plano de recuperação da economia do Brasil, de forma que os encargos sociais dos trabalhadores, pelo prazo de 10 anos, incidam somente sobre os seus salários, isentando os prêmios de produtividade e estímulos pecuniários pelo atingimento de metas de produção ou de participação nos lucros, sem isentar o imposto de renda sobre tais ganhos. É importante colocar nessa conta o retorno que o governo terá com a geração de tributos advindos do crescimento da economia e da geração de empregos melhor remunerados. Esse plano de desenvolvimento do Brasil também pode estimular mudanças no relacionamento dos empreendedores com a sociedade. Um exemplo que vale a pena conhecer e que pode ser replicado em todo o país é a parceria público-privada em curso no Paraná entre o governo do estado e a prefeitura de Piraquara. São indústrias que irão se instalar em um condomínio industrial valendo-se dos incentivos fiscais do governo do Paraná. O condomínio traz uma grande novidade. Troca parte dos tributos por contrapartidas nas áreas de saúde, educação, segurança e habitação. Trata-se do projeto Parque Industrial Portal da Graciosa e Programa Habitacional de Piraquara, que está pronto para ser implantado, aguardando apenas licenciamento ambiental e urbano e está detalhado em vídeo próprio. E, finalmente, uma última proposta. Os débitos tributários inscritos para execução ou em execução pelos fiscos federal, estaduais e municipais, com pouca chance de retorno, terão os seguintes benefícios se cumpridas as condições descritas: abatimento de 100% das multas, abatimento de 100% dos juros e demais acréscimos legais, abatimento de 50% do valor principal nominal para pagamento em 360 parcelas mensais sem quaisquer acréscimos. Este benefício somente será concedido se a totalidade dos recursos economizados pelos devedores forem comprovadamente utilizados para investimentos no projeto a ser aprovado no Plano de Recuperação da Economia com geração de empregos. Estas são as propostas de um plano simples, realista, voltado para a recuperação do Brasil pós-pandemia.
São linhas gerais que devem ser trabalhadas por técnicos capazes. Uma contribuição do Instituto Democracia e Liberdade, IDL, sempre a serviço do Brasil.